Eu vou tentar registrar. Eles não me perguntam onde, mas... Bom, já vou registrar. Eu vou falar um pouco sobre o amor. Hein? O que é amar? Se nós olhamos no Google, amar, a definição é uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a uma outra pessoa, até uma coisa. Depois é fazer confiança. Quando duas pessoas se amam, podemos dizer que tem uma amizade. O amor recíproco dá uma amizade. Eu gostaria de falar um pouco mas o que é o amor, de uma maneira um pouco filosófica. De que maneira podemos amar? De que maneira amamos? Eu vou dividir em três amores: o amor sensível, o amor humano, espiritual, e o amor divino, que também é espiritual. O amor sensível, ele vai amar uma coisa, um bem, que é sensível. Como que? Chocolate, vinho, um bolo, um fruto, um pôr do sol, uma obra de arte, uma música maravilhosa, que todos gostam. Uma pessoa linda, que canta bem. Este amor, ele tem uma coisa que ele me atrai, ele me lança sobre a coisa que eu acho bom. Por exemplo, o chocolate. Como se faz que eu amo o chocolate? Como se faz que muitas pessoas amam o chocolate? Tal tipo de chocolate mais do que o outro. Como se faz que quando vamos no bar ou não sei onde, e que tem um pôr do sol muito lindo, como se faz que quase 100% das pessoas que estão aqui amam isso. E são prontos para voltar de novo. O que faz que isso nos atrai? Você pode perguntar, porque como somos dois, a vida é assim, você tem a vantagem aí. Mas tem em nós uma coisa que faz que eu sou atraído. Esta atração, eu vou traduzir que é um amor sensível. Eu não sou livre. Eu amo chocolate. Eu não posso dizer que eu não amo. Quando eu uso uma música que eu gosto, eu amo. Mas eu escolhi amar isso? Não. Isso me atrai. É por isso que o amor sensível, ele não me deixa livre. Ele me manda. Ele me atrai a ele. Quando tem um bolo de chocolate que eu gosto, eu sou atraído. Devo me segurar para não comer tudo. Eu perco minha liberdade. Quando eu vejo Miss Salvador, eu vou ser atraído. Uma pessoa que canta muito bem. E isso é ligado à paixão. A paixão é um amor sensível extremo. A paixão do amor. Eu sou apaixonado por tal pessoa. Mas a paixão
vamos ver, ela não é estável. O amor sensível, ele não é estável. Ele não me deixa livre, porque eu sou livre de recusar, mas ele me atrai além da minha vontade. E ele é limitado. Há três coisas do amor sensível. Ele é limitado, ele me atrai sem minha permissão, ele não me deixa livre, não tenho liberdade, e ele não é estável. Por quê? O chocolate me atrai, além da minha vontade. Depois eu posso recusar, mas ele me atrai. Se eu como demais o chocolate, durante 15 dias eu não vou aguentar ver chocolate. Ele não é estável. É isso a paixão. A paixão pode passar de paixão amor a paixão ódio, se eu posso dizer. Caiu o celular. Isso, se eu posso dizer que ele não é estável, porque eu posso passar de paixão amor a paixão ódio. Porque quando eu estava jovem, tinha dois amigos que namorando, eles se amavam apaixonadamente. E isso me surpreendia. Me dizia, puxa, eles têm um amor muito forte. Mas um dia, ele decidiu de colocar freio e de um pouco se distanciar. E ela passou de um amor paixão a um ódio passional. Começou a dizer, eu vou me matar se você não volta. Depois queria colocar todo o lugar onde ele trabalha na loja, no chão. E passou do amor ao ódio, porque ele não fazia o que ele queria. Ele não atraía mais. Ela era atraída por ele, mas ele recusava ela. E para ela era insuportável. E não tem estabilidade na paixão, justamente. Passou do amor ao ódio. Por favor, pode também passar para o vício, né? No caso do chocolate, pode também chegar ao vício, né? Sim, isso, a atração, ela é além da minha vontade, mas se eu não seguro, depois é isso a virtude. Eu aceito ser atraído, mas de uma maneira correta. Uhum. Se eu não me seguro, eu vou comer tudo. Mas um dia, se eu como demais, eu vou ter ódio de chocolate durante 15 dias e vai voltar. De novo, vou ser atraído. Mas exatamente é uma sorte de vício de comer além do normal, até se tornar doente, até odiar. É estranho, mas é nossa vida. O ódio é quando eu amo e que o outro me fere. Eu amo demais, eu faço muita coisa, mas o outro colocou o dedo onde dói. E isso me revolta. Se eu não tenho amor, eu não vou odiar. Eu vou, tento faço. Uma pessoa que mata um chinês, eu vou dizer, ela é maluca.
uma pessoa que mata minha mãe, eu vou ter ódio dela. Porque eu tenho amor. Donc, este amor sensível, ele é limitado, porque se eu como demais, eu vou odiar. Se o amor me salvador, porque ela é linda, o dia que eu vou achar melhor, mais linda, tchau, bebê. O dia que ela vai tomar 40 anos, tchau, bebê. Ela não é tão linda do que o início. Eu amava ela pela beleza. O que não é justo, mas o que me atraia era a beleza. É isso. Eu vou amar uma pessoa, ela é linda. Eu vou amar ela porque ela é linda. O dia que ela tem um acidente, que ela perca um braço, tchau, bebê. Mesmo a paixão, os médicos dizem que a paixão ela não fica 3 anos. Eu sou apaixonado por Bernadette. A paixão, a atração não vai ficar 3 anos. O que fica depois? Seja nada, seja meu desejo de amar mais. Uma vez eu casei na França, um amigo meu que se casou com uma amiga agora, e ele era apaixonado dela. E 5 anos depois, eu disse, Tonio, ainda você está maluco para Estefânia? E padre, não. É tudo diferente. Eu quero amar ela. Eu quero que ela seja feliz. Eu me disse, ele vai morrer com ela. O segundo amor, amor humano, espiritual. Ele vai amar que uma pessoa que tem um espírito. Ele não vai amar porque ela é linda, porque ela é rica, porque ele vai amar ela com o que ela é, com a qualidade dela, com as dificuldades e defeitos dela. Ele vai amar com o espírito, quer dizer, com a inteligência dela e a vontade dela, dele. A inteligência vai me dizer, ela é uma pessoa boa. Minha vontade, meu coração vai dizer, amar. Mas eu posso enganar minha inteligência. Eu vou numa festa com meus amigos, eu vou numa festa, no meio da festa tem um pouco de bebida, tem um pouco de droga e tudo isso. Eu começo a beber, eles me propõem droga, disse não, 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 depois de 20 vezes, bom, eu vou tentar. Pego cocaína, eu sei que é ruim. Depois de ter pegado, é tão bom que eu vou dizer isso é bom para mim. Eu enganei minha inteligência. Ela sabe que não é bom, mas ela não é capaz de dizer stop. Agora meu coração está ligado a ela. Eu sei que não é legal para a minha saúde, mas é tão bom sensivelmente, que mesmo sabendo que não é legal, eu vou. O vício. O amor espiritual, ele vai escolher. E minha escolha vai manifestar meu amor.
Por exemplo, eu tenho 10 Bernadettes. Eu quero me noivar. Tem uma que é super linda, uma que é super rica, uma que é super inteligente, uma que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e uma que sou feliz de estar com ela e nós se amamos. Eu vou dizer, é com ela que eu vou tentar fazer minha família. Uma vez, antes de escolher, eu estou na dúvida. Eu quero a rica, a beleza, a inteligente, não sei o que, não sei o que, ou ela. Eu vou dizer, eu quero ela. Aquela que achou que eu vou ser feliz. Uma vez que eu escolhi ela, sou livre. As outras, sou fora. Não quer dizer que eu não posso ter elas como amigas, mas com minha Bernadette, eu vou construir uma amizade particular de construção de família. Eu vou achar mais rica, sim, mais bonita, mais inteligente, mas é com ela que eu vou construir a minha família. E isso é bom, porque dia, mesmo se ela está muito rica, dia eu vou achar mais rica do que ela. Se eu amo ela pela riqueza ou pela beleza, daqui a 5 anos, tchau, baby. E isso, minha escolha me libera das outras. Não me impede de amar as outras, mas me libera. Agora é com minha Bernadette que eu vou construir minha família. As outras vão ser amigas, ponto. Eu vou contar uma história que me aconteceu uma vez aqui. Faz bem tempo, a primeira vez que eu cheguei no Brasil, passei 2 anos, eu estava jovem irmão. E voltando da favela, na rua, perto daqui, perto do convento, eu passei numa ruazinha para ser mais rápido. E uma mulher veio me dizer, padre, me faça um bebê. Eu disse, não. Padre, vem me fazer um bebê. Não. A terceira vez, padre, vem fazer um bebê. Eu respondi, eu cortei tudo. Eu não sabia como dizer e fui embora. É isso a escolha, a determinação. Eu escolhi seguir Jesus. Implica não ter filho, se posso dizer. Ela poderia ser nua. O pior eu olhava, mas eu sei o que eu escolhi. É isso nossa força. É isso a força, a escolha. Isso é um amor espiritual que dá força. Eu posso cair, eu posso desviar, eu posso, desde que eu perco minha finalidade, minha determinação. Pedro renegou 3 vezes, mas imediatamente voltou. A escolha é o que vai me dar a força de continuar. E eu sou livre. Eu posso escolher ela. Mas eu vou escolher uma. E isso vai me livrar dos outros. Esta liberdade vai me permitir de escolher, que é muito maior, esta escolha é muito mais forte, muito maior do que o ressentir. O ressentir é a paixão, e a sensibilidade pode mudar. A escolha, a determinação vai me permitir de crescer, e isso sem limite. Eu
Eu vou escolher que eu vou querer que minha esposa seja feliz. Eu vou me doar a ela. Isso vai ser minha alegria. É muito mais do que o instinto. Né? Se eu olho o cachorro, uma mãe cachorrinha que vê seus cachorrinhos com fome, ela vai vomitar para que eles não morram de fome. Nós não somos capazes de fazer isso. Quando eu comi a Bernadette, meus 5 filhos estão com fome, que só tem o resto de arroz de ontem, o que eu vou fazer? Vou falar com ela, hoje vamos jejuar e eles vão comer. Isso é um dom de amor. Isso é uma escolha, porque eu posso comer tudo. Mas justamente eu escolhi que eles sejam felizes, mesmo se eu tenho um pouco de fome. O cachorro, ele faz mais do que nós, mas ele escolhe nada. É o instinto. Ela vai vomitar para a sobrevivência da espécie. Faz parte dela. Ela não escolhe, é natural para ela. Um amigo, eu vou querer amar para que ele seja feliz. Mas minha Bernadette, ela pode ser super linda. Ela pode ser Miss Salvador. Mas eu não vou amar ela por causa disso. Eu vou amar ela por o que ela é. Se ela é linda, aleluia. Se ela é rica, aleluia. Se ela canta bem, aleluia. Mas eu não amo ela por causa disso. Eu amo ela por o que ela é. E demais, ela é agradável para mim, porque ela é linda. Acho ela linda. Ou ela é útil, porque o dia que eu sou doente, ela vai cuidar de mim. E os outros, ninguém vai estar. Ela sim, porque ela é amiga. Ou ele é amigo, mesma coisa. A diferença com o amor sensível é que eu amaria ela pela beleza, pela riqueza, pela utilidade, mas pelo amor espiritual eu amo ela como ela é. E se ela é linda, aleluia. Se eu acho mais linda do que ela, aleluia, para a outra. Mas isso não vai me impedir de amar minha Bernadette. Faz que este amor humano, este amor espiritual, ele tem uma estabilidade. Ele é determinado. Tem um constante no amor que se construi. Eu posso amar o outro cada dia mais, até o infinito. O amor sensível, se eu como demais o chocolate, eu vou ser doente. Se eu olho todas as noites o pôr do sol, depois de um ano, eu nem vou olhar mais. Eu vou me cansar. Não, o amor espiritual, ele pode amar cada dia mais. Não tem fim. Ele tem uma estabilidade justamente por causa da escolha. Ele se doa ao outro. O amigo que o amou, isso não tira a sensibilidade.
ele é agradável, ele pode ser útil, ele pode ser bonito, ele pode ser rico, ele pode me ajudar, mas é além disso que eu amo ele. Eu amo ele porque ele é ele. E porque eu escolhi. Porque é diferente com o amor sensível. É o amor sensível que me atrai, que me seduz. E justamente é isso a diferença. Agora vamos passar no amor divino. A diferença entre Deus e o demônio. Deus, ele atrai. Quando você é elevado da terra, quando você é crucificado, atrair a mim todos os homens. O demônio, ele seduz. Como? Pela beleza, pela riqueza, pelo prazer, pelo... Ele vai achar uma falha em você e te dominar. Você vai fazer o que eu quero. Eu vou te seduzir. É sensível. Eu gosto da beleza. E depois vai achar mais bonita e não vai mais amar. Gosto da riqueza. E todo tempo quer mais, quer mais, quer mais e nunca está feliz. A sedução. Deus, ele atrai como pela bondade, deixando livre o outro. Mas se você quer, vem, é uma escolha. Jesus na cruz que disse, tenho sede. Sede de quê? Eu acabo de dar minha vida para você, tenho sede da sua resposta. Ele chama. Faça o que você quiser. Aqui na cruz eu estou amando você, estou salvando você. Se você vê todo o amor que eu tenho para você, aqui na cruz, você deveria me responder. O demônio não faz isso. O demônio, ele não deixa livre. Ele seduz para manipular. Onde você tem falha, ele vai. Sem piedade. O amor divino, o amor sensível, o amor humano e o amor divino. O amor divino, ele vai olhar que Deus, através da fé. Ele vai olhar também o ser humano, mas ele vai amar de caridade. Amar a Deus, amar o próximo. Pela caridade, por amor de Deus, pelo amor divino. E isso aqui é o grande mandamento de Deus, de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou, morrendo na cruz, doando sua vida para nós. Não tem maior amor do que doar sua vida para seu amigo. Jesus faz isso. É um amor que é uma escolha em nome de Jesus. Por causa de Deus, por causa de Deus, não sei como dizer, eu vou amar. É por isso que eu vou te perdoar. Porque humanamente, sensivelmente, eu tenho ódio de você. Humanamente, eu não quero. Mas divinamente, eu vou fazer um esforço de te perdoar. E lá o Espírito Santo trabalha em nós para nos ajudar a amar. É toda uma educação. Se nós olhamos o plano de Deus na história da Bíblia, no início, os 10 mandamentos.
amar a Deus, amar o próximo. Mentir, não, 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 não. É muito pobre. Depois, se amar o próximo, não fazer ao próximo que você não quer que ele te faça. É justiça. Também é olho por olho, dente por dente. É justiça. Depois, não faça ao outro o que você não quer que ele te faça. É justiça com um pouco de amor ao outro, mas ainda é porque eu não quero que ele me faça isso. Mas com Jesus é diferente. É amar o outro diretamente, além de você. Eu sou capaz de perder minha vida para você. Casamento, isso. Dom da vida religiosa, é isso. Eu vou te amar até o fim. Eu quero que você seja feliz, construindo nossa família. Eu vou te amar sem condição até a morte. Isso nós vemos, não é tão fácil, porque de uma maneira humana, eu vou querer amar minha esposa, mas mesmo querendo amar, algumas vezes, eu machuco ela. Eu vou dizer, eu vou fazer isso para ela, porque amo muito ela. Ela vai receber isso mal. Como se eu machuquei ela. Coloquei o dedo onde dói. Não era a minha intenção. Minha intenção era amar ela. A maneira que ela recebeu foi mal. Doei ela. É isso. Nossa vida, ela não é tão fácil. Mas Deus vê que minha intenção era amar ela. Mas eu não fui muito humano, porque eu conheceria melhor ela, não teria feito desta maneira. Agora eu sei que fazendo desta maneira, ela não vai gostar. Mesmo se é para amar ela. E depois, eu venho te pedir perdão. E ela também, ela vai dizer, me desculpe, é chato para mim quando você faz isso. Mas obrigado, porque eu sei que sua intenção era me fazer feliz, me amar mais. E ela passando acima, eu também vou me corrigir. E isso crescer no amor humano, até divino, até na caridade. Você tem perguntas? É gravado, hein? Cuidado com o que você vai perguntar. Não, assim, no amor divino, por exemplo, quando há uma vocação, né, para um padre, né, um sacerdote que sente esse chamado, é muito forte o momento do chamado, ou às vezes eu queria saber assim, às vezes a pessoa não percebe de imediato e vai perceber depois, ou acontece assim de repente, como é que é? Eu vou responder, mas depois eu vou responder de uma outra maneira. É sensível, porque Jesus quer nos atrair. Tem. É o que eu disse, eu amo minha mulher, mas também ela é bonita. Aleluia. Eu amo Jesus e também ele me torna feliz. Eu sinto como um amor no meu coração. Aleluia. Mas ele vai se esconder. A paixão vai diminuir. E rapidamente eu não vou mais sentir nada.
mas eu quero amar ele. É isso, o amor espiritual e divino. A mesma coisa, minha Bernadette é uma pessoa normal, que não tem riqueza, que é bonita, normal, tudo isso. Eu amo ela, eu acho ela linda, eu acho ela não sei o que, não sei o que. Tem uma paixão. Minha mãe me disse, oh, Emanuel, cuidado, você não está vendo, mas você vai pegar a parede em plena cara porque você está apaixonado, cego. Não, minha mãe é a mulher da minha vida. Ah, meu Deus. 6 meses depois, a paixão foi embora. O que fica? Ela, da mesma maneira, menos que o defeito, agora são montanhas. Antigamente, o defeito era nada, porque a atração dela fazia que o defeito eu passava na cima. Agora que eu não tenho mais atração, estou vendo o defeito como uma montanha. E justamente agora que eu vou conseguir amar ela. Além disso, como ela é. E com a vida espiritual, a mesma coisa. Deus te atrai, você responde sim, você está muito feliz. E logo depois ele se esconde. Além disso, você quer me amar? Sim, Senhor. Você me ama porque você se sente bem comigo ou porque você quer me amar? Quero te amar. Ok, vou me esconder. Você vai ver. É, mas é a mesma coisa na família. É isso que eu tento mostrar. Agora, no amor divino, a atração é maior porque você vê que Deus é o infinitamente bom, o infinitamente misericordioso, que sempre há uma admiração, quer dizer, mais do que admiração, um amor pelo que ele é. E é difícil, Sim. No caso do amor humano, há as imperfeições. E no caso do amor divino, não, né? Se não vê Isso imperfeição. é verdade. Deus, ele não vai parar de nos amar. Isso. Mas Deus pode nos dar cruzes também. Assim. Deus pode, se nós recusamos ele todo o tempo, ele vai nos deixar livre. Tudo bom, você quer me recusar? Eu dei minha vida para você, mas se você não quer me aceitar, eu te respeito. É o perigo da nossa liberdade. Mas a nossa liberdade, ela tem isso de fantástico. Se eu escolhi Deus, é porque eu amo, porque eu posso escolher outra coisa. Se eu escolhi Bernadette, é porque eu amo ela, porque eu posso escolher uma outra Bernadette. Mas ela, com minha escolha, ela vai dizer, ele me ama. Porque tem mais rico, tem mais bonita, tem. E com Deus é a mesma coisa. É sempre a liberdade de escolha e a doação, não é? De si próprio para com Deus. Que às vezes essa ideia de que ele não está presente, mas o amor faz com que a pessoa veja que ele sempre está presente. Aí sempre há uma volta, né? Isso. Eu devo crescer com o amor. O amor humano, espiritual, o amor divino, ele deve crescer. Eu vou dizer, se ele não cresce, ele está morrendo. E pode ser exigente, porque tem que ser fervoroso no amor. No amor. Mas o amor espiritual, o divino, ele não tem fim.
Eu posso amar cada dia mais minha Bernadette. Eu posso amar cada dia mais Deus. Porque eles são espiritual. Não tem limite. Se eu como demais o chocolate, eu vou explodir. Eu vou ser doente. Eu vou ter ódio. Não, mais que eu amo Bernadette, mais que eu vou amar ela. Então, o amor humano, aí, nesse caso, se iguala ao amor divino? Nessa questão da doação e da liberdade. Isso. Eu posso amar espiritualmente cada dia mais. Eu não tenho limite de amar. Eu vou dizer, mesmo se minha mulher começou a me pisar, a me dar comida ruim, não sei o que, eu posso perdoar. Isso é continuar a amar. O dia que nós brigamos juntos, eu vou inventar uma coisa. Eu vou tomar o lixo, eu vou colocar o lixo fora, sem fazer barulho. Ela vai pensar, ele é muito chato, mas ele é bom. Isso vai atrair ela no momento onde nós brigamos. Porque eu fiz uma atitude. Eu vi uma mensagem que o casal, a mulher estava com Alzheimer e não reconhecia mais o marido, mas ele se dedicava sempre. E aí perguntaram, mas como é que você faz isso se ela não está sabendo? Eu disse, mas eu sei que eu a amo. Quer dizer, isso é uma doação, né? Isso ela ela pode não corresponder, mas o amor continua, né? O amor aí é livre. A vocação dele ser esposa até a morte sem condição. É muito lindo. É muito lindo. É como o amor de mãe também, não é? O amor de mãe parece que é o maior amor que existe. Não contabiliza, se doa. Um padre contou que uma mãe, a mãe de um presidiário, de a mãe de um rapaz que tinha sido assassinado por outro, né? E ela ia na prisão levar uma merenda sempre para esse assassino do filho dela. E aí o padre achou que era uma coisa impossível. Ele disse, eu não conseguiria fazer isso. E aí perguntou a ela por que ela fazia isso. Ela disse, porque eu amo meu filho e eu quero que esse amor do meu filho faça com que ele fique melhor, ele seja melhor. Quer dizer, ela perdoa o assassino do filho por causa do amor que ele... É incrível, né? Quer dizer, é quase impossível você entender uma coisa dessa. Mas, quer dizer, é uma doação além da morte, né? Ela perde o filho e ama o assassino do filho. Não por ele, mas ainda pelo amor do filho, né? Então, é um amor sem limite aí, nesse caso. É um dom. É um Jesus dom, na cruz porque para isso. é quase como o perdão de Deus, né? É quase como o perdão de Deus. Porque nós queremos perdoar, mas às vezes é difícil, não é? O perdão é difícil, mas a gente perdoa porque Deus é misericordioso e a gente tem que perdoar. Mas esse perdão, eu achei, quando ele contou isso, eu disse, mesmo. Porque eu já vi casos assim das mães perdoarem os filhos, né? Estão sempre perdoando. Às vezes a pessoa diz, mas como é que você faz isso com ele? Que às vezes é um drogado, né? Como é que você... Mas ela disse, mas é meu filho. Então, ele sempre tem esse amor. Mas, nesse caso, eu achei... E Deus faz isso para todos nós. Somos Para seus todos nós? filhos. Ele faz. Ele morreu sim, à cruz Deus. para nós pecadores.
porque certo, somos né? Ele luz. morreu na cruz. Aquele sofrimento, né? Só olhar a cruz. Eu acho que quem olha a cruz com indiferença, eu nem sei como pode pensar, né? Porque é o amor maior, né? E que eu acho que ele passou para as mães esse tipo de amor, né? Não. É a caridade, amor de Deus em nós, É. que vai nos perdoar. Bom, Teresa, vamos rezar Então, uma Ave Maria? foi ótimo. Ah, aleluia. Você Aleluia. ama. Muito obrigada. Muito É cor obrigada. Eu tive esse privilégio hoje. É cor particular. Tive esse privilégio hoje, né? Que beleza. Muito obrigada. Ave Maria, Ave cheia de Maria, graça. cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o bendito fruto do vosso é ventre, Jesus. entre Jesus. Santa Maria, Santo Mãe de Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e na hora de nossa morte. Amém. Embora eu não seja casada, mas eu gosto das suas meditações. Sempre que o senhor faz, por isso que eu escolhi o curso, que é sempre bom. Muito obrigada. A sua bênção. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. Tchau, Teresa. Tchau. Bom fim de semana para o senhor.